Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo, rico em misericórdia, Deus Estava vindo para cá, o marido conseguiu chegar no Brasil. Então ela estava esperando reencontrar o marido que achava morto. Imagine a alegria daquela família, daquela mulher, daquelas crianças, os pulos daquelas crianças que têm 1 ano, 3 anos e 5 anos. Uma alegria, uma festa. Então é bonito poder falar isso, começando, são momentos de vida, realmente. Eu digo sempre, é uma estrutura da Igreja Católica e as portas estão abertas para todos, sem distinção. A gente não pergunta, a maioria nesse momento são muçulmanos. Tomara que os cristãos naqueles países fossem tratados como eles são tratados aqui. Nós respeitamos o ritmo de oração, tudo, tem os tapetes deles, podem rezar, alguns são evangélicos, nós respeitamos a opção religiosa e acolhemos, damos comida a 110 pessoas por dia. No momento de emergência, chegamos a acolher até 300 pessoas nos salões haitianos de maneira especial, porque não tinha mais lugar para colocá-los, não tinham mais camas. Então começamos a colocar nos salões da paróquia, na sala de catequese. Esse momento de emergência agora já foi e voltamos à normalidade. Para dizer e fechar esta apresentação, lá temos uma casa de acolhida, temos atendimento psicológico, médico, ajudando na documentação, ajudamos com advogados, ajudamos a arrumar emprego. Só este ano, 1.350 arrumaram emprego através da atuação aí. Então é muita gente. O ano passado foram mais, 2.736. Este ano, que é de crise, baixou as contratações. Então é muito trabalho que acontece em favor do ser humano. Agora, que conhecer um pouco mais do Careca, que está aqui na frente, então dá para falar de hoje. Então, esta que diria é a identidade, obrigado Anjo, esta identidade de Jesus. Realmente um tema fascinante. A minha área, além de padre, que trabalha com os migrantes, a minha área é só um termo meio estranho, cristólogo. Sou formado com jesuítas em Roma em Cristologia, fiz mestrado e doutorado aí, então esta é a minha área de Cristologia. Mas se vocês não vão, alguém queria que traduzisse o livro que escrevi, falei, não vou traduzir.
deixo em italiano porque já sofri bastante, 500 páginas. Estou traduzindo para o português, falei, não, estou preguiçoso, não estou traduzindo. Viu? Então, agora, a questão interessante é do Jesus Cristo. Eu queria começar com uma afirmação que nós encontramos no documento de Aparecida. 2007, acho que pelo menos ouvimos falar, quando o Papa Bento veio e foi a conferência latino-americana dos bispos. Tivemos bispos de toda a América Latina e Caribe. Tem uma frase no documento número 12, que para mim é interessantíssima, quase como introdução ao que estamos vendo hoje à noite. Vou ler este trecho, que é o número 12. Observa que quem estava escrevendo este texto, a comissão de redação, era um cardeal chamado Bergoglio, atual Papa. Tá? Na época era cardeal, era na comissão de redação. Não resistiria aos embates do tempo uma fé católica reduzida a... Vamos ver um elenco agora. Não aguenta por muito tempo uma fé católica ser reduzida a isso. Uma bagagem, um elenco de algumas normas e proibições, a prática de devoções fragmentadas, a adesão seletivas e parciais das verdades de fé, a uma participação ocasional a alguns sacramentos, a repetição de princípios doutrinais, a moralismos brandos que não convertem a vida dos batizados. Se a nossa fé é reduzida a alguma destas categorias, tem os dias contados. É como o mantimento na prateleira do supermercado, que tem 3, 4 dias e está para vencer. Não aguento. Não digo que não seja importante, mas é consequência. E ainda a frase continua. Nossa maior ameaça é o medíocre pragmatismo da vida cotidiana da igreja, no qual aparentemente tudo procede com normalidade, mas na verdade a fé vai se desgastando e degenerando em mesquinhez. Quando a vida vai sempre dia a dia normal, as crises fazem bem para a gente, ajuda a amadurecer. As crises não é para dar a volta, é para enfrentá-las, para superá-las, para vencê-las. Até na vida da comunidade fazem bem, porque às vezes o ritmo da comunidade está acostumado, monta seu calendário e parece ser um piloto automático. Os acontecimentos caem em cima da gente e a gente vive sempre da mesma forma. Então não aguenta por muito tempo. Aí vem a frase que para mim é central. A todos nos toca recomeçar de Cristo, a partir de Cristo, reconhecendo que não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida e com isso uma orientação decisiva. Ser cristão, em primeiro lugar, é ter encontrado não algo, não uma ideia, mas uma pessoa, alguém que está vivo e que dá um novo horizonte à nossa vida. Isso é ser cristão. Pertencer à instituição, saber que na igreja tem esta regra, isso é tudo consequência. O central é ter encontrado uma pessoa. E infelizmente muitos cristãos vivem, ser cristão é aquele que sabe que no domingo tem que ir na missa. O cristão é aquele que sabe que casa uma vez só, sei lá. O que podemos inventar mil terminologia. O cristão é aquele que encontrou uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Pense na vida dos primeiros, de Pedro, André, de Tiago e João. A vida deles mudou encontrando Jesus Cristo. Estava lá na beira do lago, pescando, voltando da pesca, ajeitando as redes. O encontro com Cristo foi tão marcante que mudou a vida. Pense no baixinho Zaqueu, lá em cima que queria chegar a Jesus porque era baixo
Jesus fala, desce depressa, hoje mesmo vou entrar na tua casa, não na casa de João, de Maria, na tua Zaqueu. Ele imagina, corre, prepara a casa. É o encontro que muda a vida. Você não tem este encontro. Eu lembro que antes de falecer, Madre Teresa de Calcutá, lá em Roma, ela se hospedava praticamente a 3 quadras de onde estava morando. E de manhã existia fila desde as 5 da manhã para ver esta santa, esta mulher. Para ver o quê? Chegar lá, encontrá-la ajoelhada diante do sacrário por 3 horas, em silêncio. Aquela mulher, a partir daquele encontro com Jesus, se abastecia para o dia inteiro caminhar nas calçadas das grandes cidades e ajudando aquelas pessoas, moradores de rua e todas as outras situações. Era a partir daquele encontro que a mulher, Madre Teresa de Calcutá, conseguiu fazer esta revolução de amor que ela realizou no mundo, e o grupo dela continua ainda hoje. Então, realmente, o encontro com Jesus é algo fundamental. Alguns tiveram um encontro também muito pequeno. Pense no Evangelho de Lucas, ao bom ladrão. Encontrou Jesus naquela hora, em um lugar que não era dos melhores. Os dois carregando a cruz. Um estava esbravejando e o outro lá ao lado. Senhor, tenha compaixão de mim. E Jesus fala, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Foi um encontro de minutos, mas que mudou a vida. Gente, então, às vezes são 5 minutos, às vezes é um ano inteiro, às vezes são 10 anos. O importante é que aconteça este encontro. Então, tudo que vou tentar falar, roda ao redor disso. Estamos encontrando Jesus, e não uma personagem, alguém que marcou a história, que pertence ao passado. Alguém que está presente na nossa história, na nossa vida. Depois de ter comentado isso, então eu pensei, encontrar Jesus pode ser até fácil dizer, eu sei como encontrar, eu sei quem Ele é, mas não é tão fácil, porque a grande tentação é querer que Jesus seja da forma que eu penso, adaptá-lo a mim. Nós iremos ver o que aconteceu no Evangelho. Pedro tentou fazer isso, os 12 tentaram fazer isso, e muitos outros. Então, quando vocês me propuseram, o Padre Beto me propuseram, chegou este recado, quem é Jesus? Pensei, o melhor Evangelho, sabe qual é? Marcos. Porque o Evangelho de Marcos roda ao redor disso. O evangelista quer dizer, explicar quem ele é, quem é Jesus. Se vocês olham Marcos depois em casa, ele não começa com o nascimento de Jesus. Ele começa com o batismo de Jesus. E olhem a abertura do Evangelho, capítulo 1, versículo 1 de Marcos. Início, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha, ele já apresenta a identidade. Só que, para quem está acostumado a escrever, sabe que normalmente a introdução é a última coisa que a gente faz. Quando a gente trabalha com os estudantes, explica como fazer um TCC, tudo isso, a gente fala, então vamos montar o esquema, começa a escrever o primeiro capítulo, me devolve o segundo, o terceiro, aí sim vamos fazer a introdução e conclusão. A mesma coisa aconteceu no Evangelho. Depois de ter batido a cabeça de todos os lados, tentando entender quem ele era, ao escrever o Evangelho, aí vai começar a acrescentar início da boa notícia de Jesus, que é o Filho de Deus. Então a gente entende, não foi tão fácil desde o início, foi um processo, foi uma caminhada, foram passos um após o outro para poder conhecer este homem. Agora, eu queria fazer um outro detalhe antes de entrar na questão central. Se nós pegamos, por exemplo, o Evangelho de Marcos, capítulo 1,
versículo 23, ou seja, no primeiro capítulo dos 16 de Marcos, logo na primeira página. Olhe o que acontece, Marcos 1, 23. Nesse momento, estava na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, que começou a gritar: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Gente, o demônio sabe muito bem quem é Jesus. Enquanto os apóstolos, ainda brincando, estão boiando, ainda não entendem nada de Jesus, nem se aproximaram, no primeiro capítulo, no início, os demônios já sabem quem é Jesus. Vocês podem dizer: mas foi uma exceção, foi só aqui, exceção. Vamos no capítulo 5. No capítulo 5, versículo 6, vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Outra profissão de fé, capítulo 5. Então, se tivéssemos mais tempo, a gente daria para pegar as várias afirmações de fé feitas por espíritos maus, demônios, que fazem de Jesus. Aí me chama a atenção, para conhecer Jesus, não é uma afirmação verbal, só da boca para fora. Posso acertar, tem que envolver todo o ser humano, cabeça, coração, agir, vontade, tudo. Se é só a parte verbal, não muda muito. Até os demônios era melhor que Pedro, Tiago, João, André, Felipe e todos os outros. Então isso é o primeiro detalhe. Marcos está preocupado em apresentar quem é Jesus. Porém, então desde o início os demônios sabem, mas não por isso são os melhores discípulos. Não por isso Jesus escolheu os demônios para segui-lo. Não por isso falou: tu és, sobre esta pedra construirei a... Não, falou para Pedro, mas não para eles. Então, isso, gente, o primeiro detalhe. Não é suficiente saber de cabeça quem ele é. Será que somente os demônios sabiam quem era Jesus? Não, daqui a pouco vamos ver que os discípulos vão entender. Agora, as autoridades religiosas da época de Jesus, que em teoria deveria ser aqueles que estavam mais próximos de Deus, sumo sacerdote, escribas, todos esses, eles também têm dificuldade em entender quem é Jesus. Marcos capítulo 2, versículo 6. Marcos capítulo 2, versículo 6. Ora, alguns doutores da lei estavam aí sentados e começaram a pensar: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando, ninguém pode perdoar pecados, porque só Deus tem o poder para isso. As autoridades religiosas não entendem quem é Jesus. Até acham que é alguém que blasfema. Se vocês perguntassem a estas pessoas, doutores da lei, quem é Jesus de Nazaré? Um blasfemador. Olha que resposta eles teriam dado. Ou mais para frente, no capítulo 3, no versículo 22, encontramos isso. De novo, os doutores da lei que falam, capítulo 3, versículo 22, ele está possuído por Beelzebul, ou seja, o chefe dos demônios. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. De novo, ele é um endemoniado Jesus. Então, até agora encontramos, de um lado, encontramos os demônios que conhecem as autoridades religiosas, que acham que é um blasfemador ou possuído pelo demônio. Herodes, será que Herodes pensa o que de Jesus? Se nós olharmos no capítulo 5, versículo 14,
capítulo 5, versículo 14, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome tinha se tornado famoso. Então, até Herodes, entre parênteses, não é Herodes aquele que nós conhecemos na época do Natal, que manda matar as crianças. Aquele é o pai desse, é chamado Herodes o Grande. Este aqui, Herodes filho, tá? Porque Herodes teve, só para dizer um pedaço de história, Herodes, antes de chegar à sua morte, ele tinha medo que os filhos quisessem ocupar dele. Imagina que ele chegou a matar vários filhos. Ele teve 5 casamentos, Herodes. Então, filhos de vários casamentos, e apavorado que quisesse o seu reino, ele mandou matar até os próprios filhos, além da esposa. Então, estes são alguns dos filhos que sobraram. Em 3 foi dividido o reino. Este é um dos filhos de Herodes, que não é tão melhor que o pai, podemos dizer, continuou na mesma tradição. Porém, Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome tinha se tornado famoso. Porque alguns diziam que era João Batista, ressuscitado dos mortos, e por isso que os poderes agem nesse homem. Outros diziam que é Elias, outros diziam ainda que é um profeta, como os profetas antigos. Ouvindo essas coisas, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Para Herodes, então, Jesus quem é? É João Batista que ressuscitou. Então, hoje em dia, podemos falar que se reencarnou, para aqueles que hoje em dia falam isso. Se reencarnou em Jesus, João Batista, brincando. Agora, os conterrâneos, aqueles que viram Jesus crescer desde criança, brincaram provavelmente na rua com ele, iam estudar a Torá, a palavra de Deus, na sinagoga junto com Jesus. Será que eles conseguiram entender quem era Jesus? Capítulo 6, versículos de 1 a 3. Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde veio tudo isso? Onde foi que arranjou tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados pelas mãos dele? Mas esse homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não moram aqui conosco? E ficavam escandalizados por causa de Jesus. E aí o trecho continua. Para os que nasceram próximos de Jesus, o vilarejo onde ele nasceu, Jesus era motivo de escândalo. Quem ele acha de ser? É o filho do carpinteiro, conhecemos toda a família. Vale a pena dizer, também explicando este trecho, que os irmãos de Jesus, no idioma, não existia a palavra irmão, primo. Então os primos se utilizam o mesmo termo, irmão. Hoje em dia, quando dou aula a estudantes da África, eles me dizem que ainda hoje, em muitos idiomas da África, não tem 2 palavras para irmão e primo. Não existe a palavra primo. Eles chamam todos de irmãos, seja o irmão de sangue que o primo. É um outro tipo de sociedade, diferente da nossa, e ainda hoje funciona assim. Foi difícil às vezes conversando com africanos de alguns países. Não, meu irmão, depois descobrem que é primo. Então, isso é muito perto do contexto de Jesus quando fala desses irmãos, porque aí nossos irmãos evangélicos são prontos a jogar pedras na gente. Vocês viram? Aí a gente já sabe, eles encontram de tudo para jogar pedras, mas aí a gente já sabe este detalhe. Outra dúvida: será que os parentes de Jesus, a família de Jesus, conseguiu entender quem era este Jesus? Vamos ver. Capítulo 3, versículo de 20 a 21. Capítulo 3,
versículo de 20 a 21. Jesus foi para casa e de novo se reuniam, casa, família. De novo se reuniam tanta gente que eles não podiam comer nem sequer um pedaço de pão. Quando souberam disso, os parentes de Jesus foram segurá-lo, porque eles mesmos estavam dizendo que Jesus tinha ficado louco. Gente, se a gente perguntava para a família de Jesus quem é Jesus nesta altura, eles diziam um louco. Alguns doutores da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele era possuído por Beelzebul. Gente, não era tão melhor que os outros. Imagine quanta incompreensão Jesus teve. Até agora vimos, além dos espíritos impuros que sabiam bem a identidade de Jesus, mas não viviam a proposta de Jesus, as autoridades religiosas, Herodes, os conterrâneos, os parentes que não entendem quem é Jesus. Aí nossa pergunta é para São Paulo: você já não te fala tudo, mas fora do que Jesus é. Jesus é um louco, Jesus é um endemoniado, tudo que sai do Evangelho de Marcos. Mas afinal, quem é Jesus? Vamos tentar descobrir através dos apóstolos, através do grupo dos 12. E aqui tem um detalhe que é uma verdadeira obra de arte do Evangelho de Marcos. E eu diria que estão inseridos nestes evangelhos, nestes últimos domingos, até o próximo. O que vou dizer agora? Marcos tem, sabe quantos capítulos? 16. Muito bem. Se alguém me falava 28, já caía aqui assim. Então, 16, nota 10. Bons estudantes, ó, a paróquia dá nota 10 para todo mundo. Agora, 16 capítulos. Na metade, capítulo 8, Jesus faz numa cidade, Cesareia de Filipe, uma pergunta central: quem dizem que eu sou? No capítulo 8. E aí vocês lembram as respostas, foi alguns domingos atrás. Alguns dizem que você é Elias, alguns dizem que é esse profeta. E aí vem a segunda pergunta, pior. Imagina Jesus olhando cada um bem nos olhos e fala: vocês, quem eu sou? Aí, sabe aquela pergunta onde todo mundo olha para lá: será que é comigo? Imagina que Pedro, que estava sempre próximo de Jesus, estava lá perto e falou: esta vez não tem que dar a resposta, porque eu saí. Já enquanto os outros estavam passeando, aí o Pedro sai com aquela frase: tu és o Cristo, filho de Deus, ungido. Tem esta, vou pegar as palavras textuais de Pedro, senão do bom italiano eu vou inventando. Então vamos aqui. Ele diz: tu és o Cristo. Olha que bonito. Tu és o ungido, o escolhido, o ungido de Deus. Agora, Pedro responde de uma maneira linda: tu és o Cristo, ponto final. A reação de Jesus, olha, Jesus proibiu severamente de falar alguém a esse respeito. Gente, Jesus também é meio louco. Pedro acaba de falar: tu és o Cristo, e Jesus: chega, não fale por aí que eu sou o Cristo. Imagina o Pedro. Entendi. Se a gente pega o Evangelho de Mateus, é diferente. Jesus elogia Pedro, mas o Evangelho de Marcos, o primeiro Evangelho a ser escrito, é um Evangelho muito essencial. Ele não se perde nos detalhes, ele vai lá na questão central e acabou. Mas olha o que acontece agora, que nós conhecemos e ouvimos há pouco tempo. Então, Jesus começa a ensinar que este Cristo, que ele acertou, como estão indo as coisas, vão terminar mal, ele vai ser morto. Reação de Pedro, versículo aqui 32, Jesus dizia isso abertamente. Pedro, chamando Jesus de lado, começou a recriminá-lo, a repreendê-lo, em várias traduções. Olha a cena. Ele acabou de dizer: tu és o Cristo,
Jesus explica que Cristo Ele que não vai passar pelo sucesso, pela fama, pelo poder, mas vai ser esmagado. E aí a reação de Pedro, não, vem aqui. Imagina Pedro, se você fala isso, todo mundo vai embora, ninguém mais te segue. E aí Jesus o que fala? Afasta-te de mim, Satanás. Porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. É o primeiro exorcismo da história. Pedro exorcizado, é chamado de Satanás, o discípulo número 1. Então, primeira conclusão simples nesta etapa: entender quem é Jesus não é fácil, porque Pedro fez um passo para frente. Ele sabia que Jesus é importantíssimo na vida dele e do grupo, mas do outro lado ele queria um Jesus conforme seus pensamentos. Sabe, mais ou menos no Gênesis não tem um texto que diz: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Pedro fez o contrário, fez Jesus à sua imagem e semelhança. Fez o contrário. Pedro criou Jesus. Imagina um Jesus poderoso, com multidões seguindo ele, todo mundo batendo as palmas. Pedro é convidado a se converter, a se colocar em discussão. Ele imagina aquele sonho como uma bolha de sabão, e aí ele tem que começar a caminhar de novo. Não é fácil seguir Jesus. Olha, Pedro vai sempre se deixar trabalhar. Aqui então, capítulo 8, isso. Mas será que foi só Pedro que teve problemas? Não. Capítulo 9, Jesus continua então reforçando a ideia, olha, desta forma vai terminar mal. O Filho do Homem vai ser crucificado. Enquanto Jesus fala disso, capítulo 9, 32, olha o que está acontecendo enquanto Jesus fica falando isso. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. Então, olha a cena, Jesus fala isso, todo mundo tem com medo de perguntar para Jesus. E chegaram a Cafarnaum, em casa. Ele lhes perguntou sobre o que estavam discutindo no caminho. Ficaram em silêncio. Ninguém fala dos 12, porque pelo caminho vinha discutindo sobre quem era o maior. Então, enquanto Jesus fala sobre o destino da sua vida, o grupo está lá se cutucando para saber quem é mais importante, quem é maior do que o outro. E aí Jesus faz aquele gesto bonito, que pega uma criança e a coloca no centro e diz, no fundo, quem quer ser o maior, seja o menor. Olha, antes Pedro, capítulo 8, capítulo 9, somos 12 que não entendem nada. Será que terminou? Não, tem o capítulo 10. Pela terceira vez Jesus explica, vai terminar mal, vou ser crucificado. No capítulo 10, versículo 35, nós encontramos, é a continuação do Evangelho do domingo passado praticamente, e o Evangelho do próximo domingo, cadê aqui? 35, Jesus anuncia, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, foram até Jesus e disseram, Mestre, queremos que nos faças o que vamos pedir. Quem tem filhos aqui, levante a mão, quem tem filhos. Imagine a cara do seu filho quando chega com aqueles olhinhos lindos e maravilhosos. Ô pai, ô mãe, você já sabe que vai pedir algo. É questão de segunda, você já fala, pode falar, vamos ver a facada, a bomba que vai chegar. Posso sair, posso isso, me compra isso, depende. Imagine os dois chegando perto de Jesus, esta cena. Então os dois, mestre, queremos que nos faças o que vamos pedir. E aí Jesus,
que quereis que vos faça? Disseram: concede-nos na tua glória sentar-nos, um à direita ou outro à esquerda. Cabecinha dos dois. Gente, cabecinha pequenininha assim. De novo, como Pedro, estou pensando numa aventura gloriosa, marcada pelo poder, pelo sucesso. E olha, interessante o que se fala mais para frente. Se diz que, ouvindo isso, no versículo 41, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Por quê? Eles queriam a mesma coisa. Então não é só os dois. Os outros 10 que sobraram estavam lá também, querendo ser. Por que não fiz esta pergunta? Eles foram mais rápidos. Olha a cabecinha. Então, olhando do lado de Jesus, eu imagino Jesus com uma paciência enorme. Eu acho que ele escolheu não os melhores, ele escolheu uma seleção desastrada. Nenhum treinador teria escalado este time. Anos de treinamento, não entendem nada. Antes é o Pedro, depois são os 12, depois são os 2 bonitinhos, depois os 10 de novo. Está difícil. E aí fica um segredo no Evangelho de Marcos. Marcos o que faz? Vocês em casa podem ver, é só gravar os capítulos. Marcos faz esta brincadeira. Ele pega capítulo 8 e capítulo 10, ou seja, antes e no final destas cenas de incompreensão, que não conseguem entender a identidade de Jesus, o que faz Marcos? Ele situa 2 curas de cegos. Não sabemos quando Jesus curou estes cegos, mas na estrutura de Marcos, ele coloca um antes e um depois, para dizer o quê? Quase mais fácil curar a cegueira física que curar a cegueira deste time. É uma obra de arte. Realmente, muitas vezes o Evangelho, a gente lê um trechinho cortado e perdemos a beleza de Marcos de uma vez. Sabe, eu de uma vez. Você percebe estes detalhes que às vezes ficam perdidos lendo um trechinho só. Então, ele situa no meio de 2 curas de cegos. Quem são os cegos? Pedro. Quem são os cegos? Os outros 12, Tiago, João. É esta maneira que ele montou o Evangelho. Eles não conseguem entender quem ele é, quem é Jesus. Então, de um lado, nós encontramos no Evangelho esta dificuldade de entender quem ele é, quem é Jesus de Nazaré. Para ter uma ideia, lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, que tem, nós sabemos que tem 16 capítulos, no capítulo 15, quando Jesus já está crucificado, acaba de morrer, olha que frase vamos encontrar. O centurião, que se achava bem de frente de Jesus, vendo que havia expirado, morrido desse modo, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Gente, cadê Pedro? Cadê os outros? Tem um estrangeiro, um soldado pagão, que não tem nada a ver, não é nem do povo escolhido de Israel, o povo eleito, um pagão, um impuro, que faz uma profissão de fé linda. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Cadê o Pedro? Já tinha fugido, cheio de medo. Vocês lembram lá quando a serva lá do sumo sacerdote pelo sotaque? Que você é italiano, você é da Galileia, não italiano, pelo amor de Deus, você é da Galileia, eu não. Então por 3 vezes ele renega e se manda, foge. Então na hora da cruz, quando Jesus está morrendo, a melhor profissão de fé é deste homem pagão. E imagina o que quer dizer isso no início do anúncio do Evangelho. Que o Evangelho no início foi anunciado nas comunidades judaicas, do povo eleito. Falar para estas comunidades: olha, o primeiro que reconheceu a identidade verdadeira de Jesus foi o que vocês chamam de pagão.
Um que vocês dizem que está longe de Deus, este já experimentou quem Ele é. Então, o Evangelho de Marcos também tem uma beleza incrível, vocês estão percebendo. Pessoas que batem a cabeça, que não conseguem acertar a identidade, e ao mesmo tempo, no centro do Evangelho está colocada a pergunta-chave, e tem a resposta até uma certa altura certa de Pedro: tu és o ungido. Só que falta o restante, falta depois entender este ungido. Por isso eu digo sempre, hoje em dia, não é suficiente dizer eu acredito em Jesus e no Deus de Jesus Cristo. Precisa perguntar, mas que Jesus é? Claro, porque posso construir Jesus à minha imagem e semelhança. Por isso a comunidade cristã é importantíssima na vida da fé, porque é em comunidade cristã que vamos, no fundo, amadurecendo. O Espírito de Jesus Cristo age na comunidade e me ajuda a reconhecer o rosto verdadeiro de Jesus. Quantas vezes na confissão a pessoa chega com uma imagem de Jesus que é um carrasco? Meu irmão, Jesus é a imagem que Jesus e Deus nos deixou, o filho pródigo, quando ele volta, este pai que abraça. Deus não é um carrasco, Deus não está com a calculadora que quer o teu mal, calculando tudo o que você fez errado. Se você está arrependido, você pode começar tudo de novo, se você está arrependido. Então realmente, quantas vezes precisamos do outro na comunidade para me purificar da imagem de Deus que eu tenho, ou que sou escravo. Quantas vezes encontramos cristãos que são escravos de uma imagem de Deus que não é verdadeira, que é fruto, infelizmente, dos problemas que tiveram na história, dos traumas, e que vai refletindo na imagem de Deus e na vivência religiosa. Se eu pudesse dizer, o Jesus que aparece no Evangelho de Marcos é um Jesus extremamente humano, um Jesus espontâneo, e por isso diria, é um Jesus que diria para nós: quer encontrar Deus, seja humano de verdade. Se você for humano, com H grande mesmo, humano mesmo, você vai encontrar Deus, porque Jesus é o humano por excelência, humano e Filho de Deus. Este mistério incrível que nós celebramos é tão humano e ao mesmo tempo tão divino, Jesus, esta obra de arte. E aqui um parêntese que espero só não colocar confusão na cabeça, tá? Como estamos também celebrando os 50 anos dos documentos do Vaticano II, tem um documento do Vaticano II, a Gaudium et Spes, que tem uma afirmação muito bonita. Ela chama Jesus de um ser humano. Lá para o capítulo 21, 22, Jesus revela o humano. E aí faço não vou fazer pergunta, mas vou deixar vocês em paz. Estava já pronto, mas me falaram que tem que ficar quietinho aqui, não posso. Escravidão destas coisas, gente. Mas tá bom, eu vou me comportando. Então, sabe, muitas vezes nós temos uma ideia que Jesus veio porque existe o pecado, não é? Logo, se não existisse o pecado, Jesus não teria vindo. Nós fomos criados com esta mentalidade. É a mentalidade que prevaleceu ao longo da história. Mas existe uma outra tradição que está na igreja, está no catecismo da igreja, está na escola franciscana, está desde os anos 1100 até antes, podemos chegar até os padres da igreja, que diz uma coisa complementar, não digo em contradição, é complementar. Jesus teria vindo também se o pecado não tivesse existido. Por quê? Em Jesus, Deus revelaria quem é o humano. E aí os padres da igreja já pensavam e interpretavam Gênesis, que já comentei. Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança.
Quando nós pensamos isso, muitas vezes pensamos que fez a imagem e semelhança do Pai. Esta escola diz que fez a imagem e semelhança do seu Filho. Então imagina este trecho, Deus fazendo um bonequinho de barro, aquele boneco de barro, antes de soprar, e se torna um ser vivente, segundo o Gênesis. Ele faz o boneco, está olhando para Jesus lá na frente, já encarnado na história humana. Então o primeiro ser humano não é Adão, é Jesus. Claro que Adão é uma parábola. Então ele está criando o ser humano pensando no humano por excelência, que é o seu próprio Filho encarnado. É uma visão completamente nova, linda. Imaginem, cada um de vocês, cada um de vocês, fomos criados, moldados a partir do grande humano por excelência que é Jesus Cristo. É uma visão completamente nova. Então Jesus não é só Salvador, mas revela também o ser humano, Ele revela quem nós somos. Quando olho para Jesus, então eu encontro em Deus não fugindo do mundo, mas vivendo nesta história, vivendo neste mundo. No humano encontro Deus, em Jesus encontro a plenitude de Deus. É uma visão fantástica. Isso, digo que muitas vezes foi esquecida ao longo da história, e graças a Deus a partir do Vaticano II começou a ser redescoberta. Jesus então é o humano por excelência, é o Filho de Deus, estas duas realidades. E por que o Evangelho de João, agora pulo para outro Evangelho, vocês lembram o Pentecostes de João? É diferente do Pentecostes de Lucas e de Atos. O Evangelho de João não acontece Pentecostes depois de 50 dias, mas no dia da ressurreição. O ressuscitado aparece, a paz esteja convosco, e fala, soprando, diz, recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados serão perdoados. Isso é Pentecostes de João. Ou seja, Pentecostes é uma nova criação. Aquela do sopro, e o Espírito vem recriar o Espírito de Jesus. Fomos criados a partir do modelo que é Jesus, e o Espírito nos recria. Está tudo bem interligado, assim do Pai, do Filho e do Espírito. Tem o Pai que cria a partir do modelo que é o Filho, e o Espírito que recria. É lindo, gente. Como é bonita a palavra de Deus. Como é bonita que ela renova, ela nos ajuda a entender mais. Então, realmente, quem é este Jesus? Claro que é o Filho de Deus, claro que é o ser humano por excelência. Tem estas duas realidades, uma entrelaçada com a outra. Voltando ao Evangelho de Marcos, mais uma coisinha, depois vou ver se tem algumas perguntas, porque você pode dizer, Paula, você falou tanta coisa, tem um monte de minhoca agora na cabeça, não quero ver minhoquinha caminhando, tá? Não quero ver nada disso. Então, sabe o que acontece voltando ao Evangelho de Marcos, aqueles 3 capítulos, 8, 9 e 10, onde os apóstolos não entendem nada? Domingo, ouvindo o Evangelho, vocês vão se sintonizar com isso. Tem o cego que cura no capítulo 8, o cego curado no capítulo 10. Sabe o que acontece depois do capítulo 10? Interessante. Jesus sai da Galileia, a região onde ele estava vivendo, passa o lago e vai para uma região chamada Decápolis, 10 cidades, 10 cidades, e fica aí um tempo. Os exegetas, os pesquisadores da Bíblia, eles dizem, provavelmente Jesus passou por um momento, vamos chamar entre aspas, de desânimo. Os meus discípulos não entendem nada, a minha família não entende nada. Muitos começam a me abandonar, dizendo que tenho palavras muito duras. Começam a me abandonar. Será que vale a pena continuar? Estou fazendo tudo segundo a proposta de Deus, não estou fazendo coisa errada.
Imagine Jesus se retira neste lugar de deserto e passa um tempo. A Bíblia não diz o que ele pensa, o que ele faz. Simplesmente ele se afasta por um tempo, depois ele volta. E aí a pesquisa bíblica imagina um momento chamado crise galilaica da região, deixa Galileia. Provavelmente Jesus passou por um momento de desânimo. Ninguém está acompanhando, ninguém está me entendendo, ninguém está percebendo quem eu sou, qual é a minha proposta. E depois ele volta e continua. Interessante. E Jesus voltando reduz o número de milagres e se concentra mais nos cabeçudos, nos 12, para ver se ele consegue ajeitar aquelas cabeças. Então, do capítulo 10 para frente, ele está mais concentrado naqueles. Então, realmente nós percebemos Jesus é extremamente humano, que como nós também na vida da comunidade às vezes passa, até na vida dos padres, quantas vezes temos momento que como padres, até bispos, imagina o Papa Chico, coitado, Papa Francisco tem cada coisa também que ele tem. Estes dias, quarta-feira, ele estava com uma cara, e vocês viram, ele pediu perdão à cidade de Roma pelos escândalos em Roma e no Vaticano. Imagine este homem que tem toda está carregando toda esta responsabilidade de uma maneira tão linda e simples, e tem que enfrentar isso. Então, na vida cristã, toda a vida, nas pastorais, na vida do padre, tudo passamos por momentos, pelas crises da Galileia, onde dá vontade de dar um chute no balde, quando, não tem, ele ficou tranquilo. A água tem que depois vou tomar. Então, e depois me colocar aqui para limpar, verdade? Passar a noite e limpar, não quero não. Então, esta questão, o momento do desânimo, onde estava o segredo de Jesus? A intimidade com o Pai. Jesus viveu uma vida conectado, diríamos hoje, o Wi-Fi de Jesus estava conectado 100%. E uma conexão muito boa, não daquelas que caem cada 3 segundos, tá? Estava conectado com o Pai, e o Pai estava ligado com ele. Esta que nós chamamos de oração, está no coração do Pai, e o Pai está no coração de Jesus, foi o grande segredo. Tanto é verdade que Deus reinava plenamente na vida de Jesus. Aquele Deus que foi anunciado no Antigo Testamento, o Deus que se defendia ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, em Jesus tomava corpo. Ele morava em Jesus plenamente, 100%. Então Jesus, eu diria, é o sacrário de Deus, é o próprio Deus, é a moradia de Deus, é o lugar de encontro com Deus. O Evangelho de João, se vocês lembram, o encontro com a samaritana, vocês lembram o encontro com a samaritana? Haverá um dia onde não adorarão mais Deus, nem em Jerusalém, nem no outro morro. Aí tinha a briga de qual era o morro mais importante, mas em espírito é verdade. Quando Jesus faz aquele escarcéu no templo de Jerusalém, no capítulo 2 do Evangelho de João, ele vai dizer: vocês podem destruir este templo, em 3 dias eu vou reconstruí-lo. A turma não entende nada, acha que é o prédio. E Jesus brinca com o templo verdadeiro, que é a pessoa dele. Vocês podem destruir o verdadeiro templo que sou eu, e Deus vai reconstruí-lo em 3 dias. Ressurreição. Quem é Jesus? É também o templo, é o lugar de encontro com Deus. Eu falei já por mais de 1 hora, senão vocês depois, quando chegam em casa, vão... Tem alguém que tem perguntas, dúvidas? Sempre, tá? Vou ter que vir aqui, senão eu venho até vocês. Tem? Muito bem. É bom ter. Que não seja, introdução, que não seja como os filhos de Zebedeu, tá? Como os dois que eu vou fazer a pergunta. Em que momento os 12 professores do mar entenderam e enxergaram verdadeiramente o Cristo? Muito boa esta pergunta. Não fui claro desde o início, foi um processo. E às vezes no livro.
Sim, já te falo. Um livro que escrevi para jovens, chamado Arte de Criar, inventei uma dinâmica também para grupo de jovens, onde a gente avalia a vida do Pedro só, concentra a atenção em Pedro e vê a evolução dele. Então, se nós pegamos o Pedro, por exemplo, ele vai batendo a cabeça até depois da ressurreição, até depois de ter descido o Espírito Santo sobre ele. Nós temos a impressão que Pentecostes resolve todos os problemas. E de repente depois encontramos Paulo que chama Pedro de hipócrita. Que isso? Paulo, o último chegado, chama a coluna da igreja de hipócrita? Sim, porque enquanto estava com os pagãos, ele comia com os pagãos. Quando chega a turma de Jerusalém, ele, para não ser criticado, dá as costas e não come mais com os pagãos, vai se comer só com os judeus. E Paulo, que era um linguarudo, chama ele de hipócrita. Então, eu diria que é um processo que dura a vida inteira. Vai caindo, vai se derretendo. Alguns têm um ritmo mais rápido, o discípulo que Jesus amava. Pedro, por exemplo, tem uma certa dificuldade. Mas também outros, os filhos de Zebedeu que vimos, Tiago e João, eles também tiveram diante de uma dificuldade na Samaria, onde rejeitaram Jesus. Eles se aproximam de Jesus, quer que rezemos ao Pai para que mande fogo e queime toda a cidade. Imagina, Jesus falou, isso aqui estou entendendo tudo. Estão virando talibanos, oduízes, nada de cristão. Queimar todo mundo, gente. Então, é um processo realmente. E a coisa linda dos evangelhos é que são muito realistas. Marcos não idealiza os discípulos, ele retrata como eles são. Então a gente percebe a dificuldade que é a nossa dificuldade. Qual é o segredo? A perseverança, a teimosia. Caíram no chão, não fica no chão, se levanta. Acho que aí encontramos o segredo. Perseverança, teimosia, mas é um processo até o final da vida. Tem outras perguntas? Opa! Não quero perguntar nada. Padre, eu tenho uma dúvida. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que depois com a vinda de Jesus, também pelos ensinamentos que Paulo nos mostra muito o amor de Deus. Por que no Antigo Testamento os profetas falam tanto de Deus, mas Deus castigando ou pragas? Qual que é a diferença do tempo? Por que é escrito dessa forma? Gente, para responder a esta pergunta, vou precisar de 40 horas. Pode ser? 40 horas acho que dá. Entre 40 e 50 horas, tá? Já se foram os cabelos, imagina se eu tivesse, já cairia tudo. Eu diria tentando só esboçar uma resposta. O Antigo Testamento, até a Lei Verbo explica isso, o que é? Palavras humanas inspiradas por Deus. Estas duas. Então, muitas vezes temos que distinguir o que é cultural e o que é estrutural. E temos que fazer discernimento. Por exemplo, o que era a prática da época cultural, de higiene, tudo isso, e o que é realmente palavra de Deus. Isso não é fácil. Agora, os livros do Antigo Testamento, que não estão escritos na ordem que nós temos na Bíblia, a ordem cronológica é outra, retrata a experiência de um povo que, através deste Deus que se baixa na direção dele, vai se revelando aos poucos. Então, um povo que aos poucos vai se purificando. Eu faço dois exemplos. Tem um momento que Israel acha que Deus é só o Deus deles, e cada povo tem o seu Deus, e nas guerras você vê quem é o Deus mais forte. Isso vai se purificando. Você chegará a um ponto, o livro do Gênesis, por exemplo, que descobre que Deus é o Deus Criador, não existem outros. Os outros povos não estão adorando Deus, mas ídolos. Então é uma experiência que acontece extremamente humana, onde este povo
várias gerações, ou centenas de anos, vão descobrindo o verdadeiro rosto de Deus. Faço outro exemplo, aquele trecho de Abraão, quando vocês lembram o sacrifício. Imagina, isso é um ponto de superação de uma mentalidade. Muitas religiões antigas tinham o sacrifício humano do primogênito, seja na América Central, seja em Canaã, onde foi escrita a Bíblia, parte da Bíblia, por exemplo. Então tinha esta mentalidade, para se propiciar a divindade, você tinha que sacrificar o que você tinha de mais nobre. Então uma cidade que estava passando por uma dificuldade, alguma coisa, vamos escolher uma criança sacrificada. Quando se percebe que Deus não quer sacrifícios humanos, esta experiência está amadurecendo, está toda sintetizada nesta experiência de Abraão, que é chamado em nome de Deus a sacrificar o seu filho, e de repente ele descobre o anjo e para, opa, Deus não quer isso. Então é toda uma evolução de uma humanidade que vai conhecendo o verdadeiro Deus. Aquele que exigia sacrifícios não era Deus, era uma falsa imagem de Deus. Então realmente é um processo que dura mais de 1000 anos, 1300, 1400 anos. Tem mais perguntas? Depois dessas perguntas, a gente tem que me recuperar. Então, tem alguém que não quer que vai para casa com dúvidas, apesar de, claro, opa, mais uma. Boa noite, Padre. Eu não sou nenhum expert em Bíblia, para dizer verdade, eu nunca li a Bíblia assim, totalmente, só algumas partes que a gente lê e escuta durante a missa. Mas durante os 40 dias que Jesus recolheu no deserto, ele foi tentado nesse período. Como que isso foi parar na Bíblia, que foi escrito? Se Jesus estava sozinho no deserto, ele revelou isso aos apóstolos, que ele foi tentado pelo demônio, ele falou aos apóstolos tudo aquilo que ele passou, e de que maneira que isso foi escrito para a gente quando entender. Gente, era a última pergunta. Aí começa a virar bomba já, de perguntas para bombas, tá? Então, claro, eu acho que um primeiro desafio na Bíblia como um todo, e depois vamos chegar nos Evangelhos, que tem gêneros literários, formas de escrever. Tem partes que são históricas, partes que são poéticas, partes que são simbólicas. Faço o exemplo do Adão e Eva. Por muito tempo achamos que Adão e Eva fossem realmente criados daquela forma. Depois descobrimos que é um gênero literário de parábolas, como quando Jesus conta a parábola do filho pródigo. Ninguém se pergunta, mas o filho pródigo existiu ou não existiu? Não é importante. O importante é saber esta mensagem que Jesus nos passa. Olha, Deus está tão louco de amor para o seu filho quando se afasta, que ficará esperando até vê-lo lá no horizonte para descer e correr ao encontro, abraçá-lo e fazer festa. Lindo. Então, estas imagens temos que ver também na Bíblia. Tem na história de Jesus pedaços que são simbólicos, pedaços que são históricos, pedaços que Jesus comunicou aos seus apóstolos, que ele contou, como o Senhor falou, e outros pedaços que não, que na hora de escrever, os apóstolos estruturaram a partir de toda a experiência que eles tinham, como quando eu falei da cura dos 2 cegos. Não sabemos em que momento da história de Jesus aconteceu aquela cura, mas Marcos os coloca naquela posição porque ele quer fazer ver quem é o verdadeiro cego. Então, não é ordem cronológica, mas é o significado. Agora, o 40 é um número muito simbólico na tradição bíblica. Do 40 anos no deserto, Elias 40. Então, no fundo, o 40 é, podemos dizer, sem tentar demonstrar se é histórico ou não é histórico, é um número simbólico importantíssimo para dizer reinserir Jesus nesta tradição dos grandes profetas do Antigo Testamento, não só
mas também para dizer que ele supera aquelas tentações que Israel não passou. Pensamos a tentação, das 3 tentações de Mateus ou Lucas, porque Marcos não conta quais foram as tentações, é só Mateus e Lucas. Quando Mateus fala a tentação, se você se ajoelhar diante de mim, eu vou te dar tudo. É a tentação do povo de Israel ajoelhados diante daquele animal, bezerro de ouro, enquanto Moisés estava em cima da montanha. Então, aqueles seres humanos não venceram a tentação, Jesus venceu. Então, há todo um paralelismo com o Antigo Testamento na montagem. Então, algo extremamente, às vezes é complicado, mas é também muito bonito. Não está autorizado. Não, agora eu só queria dizer, eu acho que o desafio de todos os padres é falar um pouquinho sobre a importância do sacrifício, né? Eu queria que o senhor de repente desse uma explanada rápida, não quero te confundir, só sobre a questão do simbolismo, do significado da última ceia para a nossa vida cristã. Acho que seria muito importante para todo mundo aqui que está aqui na igreja, porque como a Eucaristia é o centro da nossa fé, a visão assim, que às vezes o padre está bonito, você tem que explicar. E aí o padre da paróquia não faz milagre. Então vem outro padre de lá, né, que explica também, é verdade, que dá um toque melhor. Então eu queria que o senhor colocasse alguma coisa sobre esse último sacrifício de Cristo, a última ceia de Jesus, só para a gente sair daqui mais forte ainda. Então vamos continuar até domingo à noite agora, para tentar responder a pergunta do Hélio. Claro, eu acho que precisaria só uma semana só para falar deste mistério da última ceia. Então, pelo amor de Deus, de novo, é um só responsável. Você tem uma capacidade de síntese, foi muito bom. Então vamos tentar fazer algo. Então, interessante, se vocês olham desde a cronologia, a última ceia está sempre, claro, é a última, está perto da morte de Jesus, está colocada num lugar extremamente interessante, ou seja, perto do finalzinho da vida de Jesus. Então, naquela ceia, temos que lembrar que era uma ceia que os judeus já celebravam todo ano, que eles lembravam a saída do Egito. E Jesus, então, pega aquele livro, talvez mudou assim. Então, você depois corta a emenda, tá? Então, depois você tem que gravar o rosto deles, a evolução do rosto. Então, gente, uma coisa interessante. A última ceia resume o passado e antecipa o futuro da vida de Jesus. Como foi a vida de Jesus? Uma vida de doação, de entrega. Jesus não viveu olhando o seu umbigo, mas aberto para Deus e para as pessoas. É o mesmo movimento, aberto. Por que o ser humano hoje, entre parênteses, não encontra a felicidade? Porque o modelo de felicidade é egocêntrico, eu. Por isso muitas crises também nas famílias e tudo isso. O modelo de Jesus da felicidade é com nós, abrindo para o outro que é Deus e para o outro que é o irmão. É o mesmo movimento, a abertura. Então, a última ceia é o melhor resumo da vida de Jesus, que foi uma vida de doação. Uma vida de doação. E antecipa a doação por excelência, que é a morte na cruz. Na cruz, Jesus morre por amor, pela fidelidade a este Deus que está reinando na vida dele, 100%. E aí ele, nesta ceia, este pão e este vinho, se torna símbolo da pessoa dele. Corpo e sangue, e presença real deste Jesus. Ele se faz presente, nos deixa esta memória para sempre, que nós possamos vivenciar nas nossas Eucaristias. Por isso a Eucaristia tem duas linguagens, se vocês reparam, que se misturam. É aquela de doação e aquela de sacrifício. O altar se torna mesa e se torna altar de sacrifício. As duas linguagens. Mesa, onde a família se reúne, mas também sacrifício, Jesus que morre na cruz. E aí as linguagens se misturam, a oferta
e se mistura o cordeiro que é sacrificado. Daria para fazer o estudo da missa dividindo as terminologias, que hoje em dia estão fundidas numa única oração. Tem estas duas linguagens. Quando a gente celebra a Eucaristia, estamos retomando a história, toda a vida de Jesus, que é uma vida de doação, mas também estamos lembrando o gesto por excelência, que foi aquele abrir os braços por amor. E mais, estamos saboreando o momento de comunhão plena que será após a morte. Realmente, muitas vezes esquecemos isso. Na Eucaristia estamos experimentando de uma maneira parcial, limitada, a comunhão que será plena com Deus, depois que passamos por aquela porta que é chata, que se chama morte, e que nos assusta, muitas vezes. O que é a morte senão um passo para chegar à comunhão plena com Deus, que nós já podemos experimentar na comunidade. Por isso, toda vez que não vivemos a comunhão, toda vez que fofocamos, toda vez que falamos mal do outro, que lançamos pedra no outro, estamos quebrando esta comunhão com Deus e com os irmãos. Missa é compromisso também. Não é só o sentimento, como me sinto bem na missa, mas é um compromisso de comunhão com toda a comunidade cristã, com toda a humanidade, diria. Então, realmente, a missa só diz isso, mas é extremamente rica, uma beleza, é a oração por excelência. E acrescento mais uma coisa. Se vocês pegam o Evangelho de João, João lembra somente 7 milagres de Jesus, somente 7, que ele nem chama de milagre, mas chama de sinal. Bodas de Caná, primeiro sinal, segundo, último sinal, Lázaro. Então, interessante, a cada sinal, um grupo acredita, um grupo vai contra Jesus, até a morte. Então, é o mesmo sinal, a reação é diferente. E olha a estrutura de João. Temos 3 sinais e 3 sinais. No meio, número 4, existe a multiplicação dos pães, Eucaristia. Ele usa as mesmas palavras da Eucaristia. Jesus olhou para o céu, pegou o pão, abençoou, repartiu, na hora da multiplicação dos pães. Temos 3 antes, 3 sinais de cores, e no coração, para formar o número 7, o sinal da multiplicação dos pães, para dizer que é um sinal por excelência, esta é a Eucaristia. O que sobra? Vocês lembram quantos cestos sobra da multiplicação dos pães? 12 é o número dos apóstolos. A igreja é a continuação deste pão, este pão que continua na história da humanidade. A simbologia da Bíblia é uma riqueza, gente, muito bonita. Tomara que isso tenha ajudado a amar mais Jesus, a conhecê-lo mais. Não tenho nenhuma pretensão que a gente tenha esgotado o tema, a que a gente tenha sempre mais este sabor de se apaixonar por este homem, Filho de Deus, que marca a nossa vida. Eu realmente fiquei impressionado pela atenção, pela quantidade de pessoas. Estou de parabéns, tá? Parabéns para vocês. Eu quero agradecer, eu acho que nem só ninguém sentiu, mas pelo menos eu não senti. Eu quero dizer para você o seguinte: quero te dar esse seguinte presente, porque eu tenho uma pretensão. Toda vez que eu dou vinho, sabe o que é? Eu dou vinho para me chamar para tomar junto. Agora, padre italiano, o pai que faz vinho, meu pai fez 2 meses atrás vinho no quintal. Ele faz em casa 3 tipos de vinho, para o uso da família. Então, vamos tomar junto. Então vamos agradecer. Vou pedir para vocês ficarem de pé. O padre Paulo, ele deu um pouco de testemunho da vida dele aqui agora.
E eu sei dos grandes desafios que ele está enfrentando, que todos nós enfrentamos, claro, mas ele de modo particular, essa missão dele de acolher pessoas de tantos países aí, né, que vêm aí para encontrar no Brasil o colo, né? Então, vamos rezar uma Ave Maria por ele, por favor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu queria também fazer um agradecimento público aqui, também a Ista, né, que está aqui na frente. Levanta a mão para todos que você é. A Ista está estudando teologia lá no Padre Paulo, e ela falou assim: Padre, eu queria muito trazer um padre, muita gente boa para dar uma formação ali no santuário. E aí eu queria agradecer toda a dedicação da Ista, que fez tudo certinho para a gente conseguir trazer o padre. Então, muito obrigado, Ista. Você agradece. Vamos receber a bênção, que o final de semana também seja um bom final de semana. E lembrar-se que o domingo é dia do Senhor, para se encontrar com este Jesus que conhecemos um pouquinho mais também hoje. O que é isso? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus da vida, Ele que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. E um ótimo final de semana para todos vocês e suas famílias. Obrigada. Obrigado.